Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que tem como finalidade precípua coibir a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, que tem um amparo constitucional no nosso artigo 226, parágrafo 8º, quando diz que é dever do Estado, de toda a sociedade e dos cidadãos em geral, a proteção dos direitos da família, a proteção contra a violência doméstica e familiar, e de todos os integrantes da família. Então, o preceito constitucional, ele visa a coibir a violência contra todos os integrantes da família, não só contra a mulher. Há que se ressaltar essa distinção. Também existem tratados internacionais, convenções internacionais assinadas e ratificadas pelo Brasil que denotam ou reiteram essa proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar, essa proteção da mulher para ter uma igualdade de condições de tratamento, um tratamento mais isonômico, equânime entre as relações entre homem e mulher, em direitos e deveres para com a sociedade. Não obstante esse fundamento legal, internacional e constitucional, nós agora adentramos no âmago da Lei 11.340, que diz respeito, então, a essa proteção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela teve ela foi batizada como Lei Maria da Penha em função que a senhora Maria da Penha, ela foi vítima de violência doméstica, ficando com várias sequelas em função dessa violência que foi praticada contra ela. E na época o seu companheiro, o seu marido, ele não foi julgado adequadamente. Então criou-se essa lei para fazer face a essa violência que está tão integrada na nossa sociedade brasileira, mas que tem como finalidade precípua coibir esse tipo de violência. Ela, como eu disse anteriormente, ela se destina à proteção dos direitos das mulheres, proteção contra a violência. Violência aqui, é importante ressaltar que a própria lei, ela distingue como violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas espécies de violência. A violência física, como a própria nomenclatura já diz, é a violência, a lesão, a morte ou qualquer lesão que se pratique contra a integridade física ou a saúde dessa mulher. A violência psicológica é aquela violência mais emocional, aquilo que adere à sua mente, ou seja, denegrir a imagem da mulher para com a sociedade, desfazer dela numa relação íntima e afetiva, em suas funções em sociedade. Tudo isso denota ou configura a violência psicológica, ou seja, é de colocar a figura da mulher, pelo seu gênero de ser mulher, pelo seu gênero feminino, como uma pessoa, como um ser humano menor, diminuindo a sua função em sociedade. Aí se configura também uma espécie de violência psicológica. A violência patrimonial é aquela violência em que o homem, na relação íntima e afetiva, ele detém ou ele retém o patrimônio, ou retém o dinheiro, os bens patrimoniais, os utensílios de profissionais da mulher, os documentos de uma mulher, da sua companheira, da sua cônjuge, da sua namorada. Também a violência sexual se configura quando há uma relação forçada, uma relação íntima sexual forçada com a mulher. Então aqui pode se configurar estupro também
no âmbito familiar, ou seja, em um namoro, em uma relação íntima de afeto que um homem tenha com uma mulher, se ele a obriga a ter relações sexuais, se configura estupro, se configura uma violência sexual que pode ser também caracterizada dentro da Lei 11.340, também obrigando a mulher muitas vezes a abortar, muitas vezes também obrigando ela a não utilizar ou utilizar contra sua vontade métodos contraceptivos, ou também obrigando-a a se prostituir. Todas essas violências são formas de violências sexuais contra a mulher. A violência moral, ela se configura quando o homem, ele indevidamente calunia, difama ou injuria a mulher, em sua figura do gênero feminino, é claro. Então, se o homem praticar calúnia, difamação ou injúria, que estão previstos no nosso Código Penal, no artigo 138, 139 e 140, que são gêneros de crimes contra a honra de qualquer pessoa, mas se o homem ele consuma esse crime de injúria, calúnia ou difamação contra a mulher, tendo em vista o seu gênero feminino, então se configuraria também a violência doméstica e familiar na forma de violência moral. Tem que se ressaltar que um dos elementos normativos da Lei 11.340 é que há que haver uma relação íntima de afeto entre o homem e a mulher. E aqui não só entre o homem e a mulher, não só numa relação íntima de afeto heterossexual, também a própria lei já distingue a relação homossexual, também se aplica à relação homossexual, ou seja, de duas mulheres que têm uma relação íntima de afeto, ou também já houve também a aplicação da Lei 11.340 no âmbito da relação íntima de afeto entre dois homens homossexuais, que um dos parceiros era transexual. Então, como ele tinha esse entendimento feminino, ele se conhecia como mulher por nessa relação íntima de afeto, foi aplicado a lei Maria da Penha também no âmbito dessa relação, dessa violência doméstica e familiar. Outro caso que foi aplicada a Lei Maria da Penha foi na violência praticada do pai contra a filha. Por quê? Porque tinha essa relação íntima de afeto. Também no caso da violência entre o irmão contra a irmã, houve a aplicação, e não houve a aplicação da lei numa violência praticada entre a filha contra a mãe. Por que nesse caso não houve aplicação da Lei Maria da Penha? Porque não houve uma distinção de gênero, ou seja, ambas eram mulheres, eram do gênero feminino. E não era uma relação homossexual, como eu disse anteriormente, era uma relação entre mãe e filha. Então, por isso que não houve aplicação da Lei Maria da Penha nesse caso. Há que se ressaltar que a lei, ela denota medidas integradoras entre o nosso poder judiciário, com varas especializadas em violência doméstica e familiar, do Ministério Público, com um promotor nessa área específica de violência doméstica e familiar, em delegacias de polícia especializadas nessa área de violência doméstica e familiar, e também da Defensoria Pública, muitas vezes que só atuam dentro dessa área específica de violência doméstica. Então, há uma integração da nossa justiça nos 4 âmbitos. Aí, para fazer face a esse crime, a essa violência que tanto assola a nossa sociedade brasileira. Há que se ressaltar ainda que existem medidas protetivas
tanto contra a prática do homem, como em favor da mulher. Contra o homem, nós podemos ressaltar uma das medidas protetivas, se, por exemplo, o homem, nessa relação íntima de afeto, ele for uma autoridade pública que tenha o porte de arma regulamentado. Nesse caso, o seu porte de arma será suspenso por sentença e ele vai ter que entregar essa arma para a autoridade devida. Também há que se ressaltar a saída desse homem do âmbito da casa, da família. Também a proibição dele frequentar lugares em que a vítima e seus familiares frequentam, a proibição de esse homem, esse agressor, ele se relacione com pessoas da intimidade da família. E aqui existe também, a própria lei já dispõe, já estabelece que há o dever de o homem não chegar a uma determinada distância. Então, vai ficar consignado na sentença ou na decisão judicial qual é a distância que o agressor tem que manter da vítima ou das vítimas, no caso da agressão também contra os filhos, por exemplo, do casal. Quanto às medidas protetivas de urgência a favor da mulher, no âmbito patrimonial, a suspensão ou a revogação de procurações que, por exemplo, a mulher pode outorgar a favor do seu marido, do seu esposo, do seu companheiro. Também a necessidade, muitas vezes, de se determinar alimentos provisionais ou alimentos provisórios em função da dependência econômica, muitas vezes, da mulher e dos seus filhos para com o agressor. Então, existem inúmeras medidas protetivas de urgência dispostas na Lei 11.340, que para cada um de vocês ter uma ciência melhor, conhecer melhor as medidas, é de extrema importância a leitura detida da lei em todos os seus artigos, que não são muitos, são somente 40 artigos. Então, eu acho de suma importância para o conhecimento de vocês a leitura dessa lei. Também o quanto a proteção da mulher na medida de urgência, na medida protetiva de urgência, se o agressor ele descumpre essa medida protetiva de urgência, há a configuração de um crime, de uma infração penal, que ela é sancionada com uma pena de 3 meses a 2 anos, e não obstante ela ser configurada um crime de menor potencial ofensivo, porque até 2 anos, segundo a nossa Lei 9.099 de 95, mas a própria Lei Maria da Penha, ela dispõe e proíbe a aplicação das disposições legais da Lei 9.099. Por quê? Porque são medidas despenalizadoras que estariam muitas vezes coibindo a própria aplicação da lei Maria da Penha. Ou seja, se
se pudesse aplicar medidas despenalizadoras no âmbito da violência doméstica e familiar, muitas vezes o agressor ele poderia pagar cestas básicas, medidas restritivas de direito, que muitas vezes não iria coibir essa violência doméstica e familiar. Então, por isso, qual é o fundamento da não aplicação dessas medidas despenalizadoras? É de que muitas vezes o fundamento, a finalidade da lei não iria ser atingida. Então, por isso que as medidas da Lei 9.099 não são aplicadas no âmbito da lei de violência doméstica e familiar. Outra medida que foi adotada agora, uma medida legislativa recente, agora do ano 2019, foi de que as medidas protetivas de urgência nas comarcas em que não for conformada comarca, ou seja, uma cidade que não tiver estabelecida uma comarca, não tem um juízo, então ela vai poder ser determinada pelo delegado de polícia. E quando não houver esse delegado de polícia, muitas vezes várias delegacias não detêm em tempo integral uma autoridade policial, um delegado de polícia, então, nesse caso, outra autoridade policial poderá, então, determinar essa medida protetiva de urgência. Num caso em que não tem essa autoridade, então, pode ser determinada. E essa medida, ela será informada em 24 horas da concessão pela autoridade policial, no caso em que não seja concedida nem pelo delegado e nem pelo juiz de direito. Ele será informado ao juiz de direito que for competente para aquela área e ele vai tomar as medidas e as providências cabíveis em 48 horas. Ele dará ciência à autoridade do Ministério Público e o Ministério Público vai ratificar ou vai aceitar aquelas medidas que foram determinadas e vai se dar todo o procedimento que está estabelecido, o procedimento processual que está estabelecido na Lei 11.340. Existem algumas súmulas do nosso STJ que foram concebidas no âmbito da proteção da violência doméstica e familiar. Uma delas é a 536, a 588, a 589 e a 600 do STJ. Eu acho de suma importância a leitura detida dessas súmulas para um entendimento melhor e conformar a leitura da lei com o entendimento jurisprudencial que eu expus para vocês e também o entendimento sumular. Uma delas é de que, como eu já disse anteriormente, a própria lei já dispõe em seus dispositivos legais de que não se aplicam as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 em função dessa proibição da violência doméstica. Também de que não há a necessidade da coabitação entre o casal, ou seja, o homem e a mulher, se for tão somente namorado, também já configura a violência doméstica e familiar. E existem também outros entendimentos sumulares, como eu já disse anteriormente, que é de suma importância para vocês entender a leitura. Então, a súmula 536, a súmula 588, 589 e a súmula 600 do nosso STJ. E eram estas as disposições que eu acho e reitero de suma importância para vocês entender sobre a Lei 11.340 de 2006. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!